correntes elétricas de mesma intensidade e sentidos contrários, adotando o sentido convencional da corrente elétrica. Tá. Esse negócio de sentido convencional aí já começa a criar alguma confusão. Mas depois a gente se preocupa com isso. Depois eu falo sobre isso. Partículas alfas compostas por 2 prótons e 2 nêutrons são arremessadas com velocidade inicial não nula em uma trajetória inicialmente retilínea equidistante coplanar aos condutores. Meu Deus. Então tu tem 2 fios que a princípio geram um campo magnético, né? A gente sabe que corrente elétrica gera campo magnético, certo? É para isso que a gente usa aquela regrinha da mão direita lá. O polegar indica a direção da corrente e os teus outros dedos indicam a direção do campo. Certo? Uhum. Então você vai fazer um joinha agora para a tela, que é o que vai representar essa parada aqui. E você vai mexer sua mão. Você vai fazer um joinha olhando para a sua mão. Você vai mexer sua mão e você vai perceber que se o teu polegar fosse esse fio, né, o campo magnético, que são os seus dedos, estariam, vamos dizer assim, indo na direção do seu rosto desse lado, certo? Estamos falando desse fio aqui, beleza? Uhum. E se você continuasse mexendo a sua mão, você veria que seus dedos têm a tendência de entrar para esse outro lado do fio aqui. Esses símbolos indicam isso, tá? Indo na direção do seu rosto, indo na direção da tela, entrando na tela. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Tá. Então, a princípio é isso aí. Muito bem. Então é isso aí. Só que tem um problema. Essa frase está me irritando. Essa frase aqui, o sentido convencional da corrente elétrica. Isso aqui está me incomodando um pouco. Então eu vou precisar dar uma pensada. Porque, veja, a corrente, o que é a corrente? É o movimento das partículas, certo? Só que essas partículas, elas podem ser positivas ou negativas. Quando a gente fala de sentido convencional da corrente, a gente está pensando de uma forma muito prática, como os caras pensavam lá no começo dos estudos de eletricidade. Eles pensavam que a corrente elétrica era causada por movimento de cargas positivas. Mas não é isso que ocorre, certo? O que ocorre são cargas negativas. As cargas negativas que estão em movimento. Certo? Uhum. Que são os elétrons. É eles que se movem no fio. Sendo assim, como a gente está falando de sentido convencional, a gente não está falando de sentido real, eu vou fazer a resposta pela lógica do problema, né? Que é simplesmente isso que você já entendeu bem. Então, pela outra lógica da outra questão, seria assim aqui e assim aqui, pela mesma lógica, certo? Uhum. É só você fazer um dedão para baixo aí, dislike, você vai perceber a mesma coisa. Veio na tua direção, entra na página ali do outro lado. Mas, né, nós estamos falando na prática de sentido convencional. Então, como o sentido é o convencional, não é o sentido real, tudo isso inverte. Ok? Como assim, professor? Você está me confundindo. Fazer o quê? A questão é confusa mesmo. Eu vou trocar a lógica, porque o sentido é convencional. Tá bom? Uhum. Mas tem um detalhe. A física do processo não vai mudar.
Porque continua tendo dois campos agindo, vamos dizer assim, se ajudando aqui dentro, né, da região dos fios e, claro, vão agir sobre essa partícula. Então, de modo geral, isso não vai afetar o que vai acontecer com essa partícula. Só está mudando as convenções aqui, beleza? De fato, tem Uhum. um campo agindo sobre essa partícula, isso vai causar alguma coisa nela. Perceba que essa partícula, ela é uma partícula positiva, né? E ela está com uma velocidade para frente. Muito bem. O campo magnético é para baixo, porque nós entendemos que esse x é como se fosse uma flecha. É o rabinho da flecha indo para longe de você, certo? Então ele está entrando na folha. A regra da mão direita 2, que às vezes a turma chama de regra do tapa, né? Ela tem que ser utilizada agora para entender o que vai acontecer com a força que agirá sobre essa partícula. Porque, né, vamos lá, né, moça? Uma coisa é o campo, certo? Outra coisa é a força. O campo está aqui. Já conversamos sobre ele. A força é o efeito que esse campo vai causar na partícula, né? O campo gravitacional está agindo sobre você agora. Mas a força gravitacional, vamos dizer assim, não, né? Você está parada, certo? Tem uma cadeira te segurando aí. Então, uma coisa é o campo. Tá aí, agindo sobre todo mundo. Se você for no alto de um prédio, ele vai começar a agir sobre você lá no alto do prédio. Mas o campo lá do alto do prédio não está agindo sobre você agora, por exemplo. Se você for lá no alto do prédio, ele vai agir, né? Vai te empurrar para baixo. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Uhum. Primeira coisa que tu tem que fazer é distinguir força de campo. Beleza. Isso é um probleminha aqui no campo magnético, porque lá na força elétrica e campo elétrico, não, né? Lá no campo elétrico e força elétrica, os dois são praticamente a mesma coisa, né? A direção do campo elétrico é a mesma da força e super tranquilo. Aqui, o campo e a força são perpendiculares. Que coisa, né? Então, continuemos. Como é que vai acontecer aqui? Bem, tem que usar a regra da mão direita, né? Nós temos campo para baixo, o campo ele é indicado pelo dedo do meio, fazendo a pistolinha, né? Campo para baixo, dedo indicador para frente, e nós vamos ter a força agindo. Se você fez a pistolinha aí, você vai ver que o seu dedão, seu dedo polegar, está apontando para a esquerda, certo? Uhum. Campo, né? Você pode pegar a sua mão direita, pôr o seu dedo meio, desculpa, apontando para a tela, o seu dedo indicador para cima, porque é o que está rolando aqui, né? A velocidade está para cima. Você vai ver, então, nessas condições, o seu polegar para a esquerda, o que significa que a força é para a esquerda, beleza? Uhum. Sendo assim, a resposta certa é a resposta A, beleza? Sim. Show de bola. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Muito bom. Então, vamos para a próxima. Próxima é uma questão da UDESC, minha querida UDESC, aqui do lado de casa. Muito bem. Considere um longo solenoide. O legal do solenoide é que ele não tem campo para fora do solenoide. O campo está sempre todo dentro. Beleza? Isso Uhum. ajuda aí a algumas coisas. Então, claro, nós temos fórmula para solenoide e tal. A gente acaba não se estressando muito quando é solenoide, porque as coisas meio que vêm prontas, né? A fórmula é essa aqui. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é um solenoide? Solenoide é esse negócio aqui, ó. Você já deve ter visto ele quando você abriu alguma plaquinha de brinquedo
eu vi alguma coisa elétrica quebrada. Uma molinha. Essa molinha, a corrente elétrica passa pela molinha, mas dentro da molinha, então, vai ter um campo magnético, né? E as coisas acontecem ali mediante ao que a gente precisa. O que o problema pede? Passa esta corrente, temos essa quantidade de espiras, e ele pergunta qual é o campo. Então, a única conta que você precisa fazer é essa. Note que você já tem o N, já tem o I, e você tem o Mi0. Porque com certeza a sua prof, e eu mesmo, já falei que o Mi0 é 4π vezes 10 na menos 7. A unidade a gente ignora. Porque no fim o que importa é que essa parada é campo magnético, é medida em Tesla, tá bom? Então, quando você fizer a conta, você vai me dizer qual é a resposta, beleza? Tá bom. Deu 8π. Pera. Não, tá certo. 8π vezes 10 a menos 4. Não sei se deu certo. E aí, Grow, eu fui ali na cozinha. Chegou em alguma conclusão já? Deu 8π vezes 10 a menos 4. Tesla, mas tem algumas respostas com 8π vezes 10 a menos 4 aí. Qual que é a resposta certa? Eu te falei um pouco sobre o comportamento do campo, em referência ao solenoide, né? Quanto a fora não existir. Mas o que tá falando ali, né? Módulo e as linhas de campo, né? Como é que são as linhas de campo de um solenoide? Bem, se Você não você não lembra. sabe, eu mostro para você, né? De novo, isso aqui é isso é um solenoide. Claro, tá meio aberto, né? O solenoide ele é mais fechadinho. E eu falei para você que não tem campo fora. Um solenoide ideal, todo o campo é dentro. E como é que é o comportamento desse campo? Será que o comportamento é enroladinho assim? Não, o comportamento é uma reta. Ou seja, é como se fosse um campo uniforme, né? Dentro do bagulho aí. Se a corrente vai para um lado, né? O campo também vai tender aí para um determinado lado aí. Beleza? Uhum. Bem tranquilo, né? Muito bem. Então, o campo magnético dentro do solenoide é um campo retinho, uniforme. Veja, a corrente já gira para que o campo não precise girar.
A corrente gira, né, os elétrons passam assim girando pelo fio do solenoide para justamente criar um campo reto. Beleza? Sim. Então tá bom. Vamos para a próxima. Deixa eu pagar aqui. A próxima aqui. O ERG. Estadual do Rio de Janeiro. Bem, essa questão aqui, ela é uma questão clássica, bem clássica, né? Tem um elétron que tem carga elétrica, claro, ele tem massa. O que será que falou de massa aqui, né? A gente nunca fala de massa quando está trabalhando com elétron, porque aqui vai precisar, né? A gente não fala quando não precisa. Aqui vai precisar, por isso ele falou. Faz sentido, né? Então, a ideia é essa. Agora, que mais que a gente vai fazer, meu parceiro? O elétron ele vai executar um movimento circular. Nós aprendemos bastante coisa sobre movimento circular na escolinha, né? Aprendemos até a tal da velocidade centrípeta, coisas que talvez sejam úteis aqui. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Como a gente pode ver, né, tal qual num movimento circular qualquer, a velocidade é tangente à trajetória, não é mesmo? Você com certeza já brincou numa espécie de carrossel. Você sabe que se você saísse meio que descuidadamente do carrossel, seria pela tangente, certo? Uhum. É o que está acontecendo com o elétron. Claro que você não saía assim, então você continuava girando, porque a força do carrossel te mantinha dentro do movimento circular. A mesma coisa está acontecendo aqui. A força está mantendo ele, né, girando, né, nesse movimento circular aí. Muito bem. Então, claro que estamos falando de força. E claro que é a força magnética, né? Estamos falando de campo magnético, etc. Portanto, vamos pensar assim. Lá no primeiro ano do ensino médio, a gente aprendeu que quando tem força de giro, não é igual a MA, é igual a mv quadrado sobre R. Lembra disso? Uhum. É a tal da força centrípeta. A gente aprendeu uma coisa também na escola, nessas nossas andanças aí, que ômega, a velocidade angular, pode ser dado por velocidade normal, linear, né, por R. Certo? Isso aí você aprendeu no fim do primeiro ano do ensino médio, quando você aprendeu sobre rotação, essas coisas assim. De toda forma, tá aí. Então, a gente meio que consegue reescrever essa equação da seguinte forma. F vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes R. Né? Com um pouco de manipulação, você consegue chegar nisso. Isso até pode virar uma tarefinha para você. Né? Eleve ao quadrado esta parada, substitua aqui, perceba que falta um R, multiplique ele do lado. Beleza? Passei rápido porque eu não quero também entregar tudo de bandeja. Se você quiser, você pode fazer esses 3 pontinhos aqui. Isso é só manipulação algébrica, não tem muito segredo, não. O que tem segredo aqui é o fato de que essa força, no nosso caso, é a força magnética também. E a gente sabe que a força magnética é dada por QVB, certo? Sim. Sim, muito bem. Bem, se isso é verdade, isso aqui também é verdade, a coisa está girando. A gente pode dizer que QVB é igual a mv quadrado sobre R. Tá bom? Ou seja, força magnética é igual a força centrípeta. Porque é a força magnética que está servindo como força que mantém esta desgraça girando. Igual a Terra gira
em torno do Sol, igual se você pegar sei lá, um barbantezinho e colocar uma pedrinha nele e ficar girando, né? E também ele vai girar. Você segura e gira, né? Pega, coloca. Imagine a situação, né? Você vai pegar uma cordinha, amarrar numa pedra e ficar girando assim, né, Lara? Um Hum, boiadeiro, sabe? Uhum. Você solta, o bagulho vai na tangente, né? Então é o que está acontecendo aqui. Mas enquanto você não soltar, você tem essa tensão da corda. Aqui, essa, entre aspas, tensão está sendo causada pela força magnética. Bem, acho que eu fui bem didático nesse ponto. O problema está pedindo qual é o ômega. Bem, aqui por enquanto não tem ômega. Mas a gente pode cortar isso com isso. E olha só quem sobra do outro lado. Exatamente V sobre R, que é o próprio ômega, como eu te apresentei agora há pouco, certo? Hum, Então, com alguma manipulação bem besta, eu consigo chegar em QB sobre M. Em outras palavras, se te pedirem a frequência angular, você poderia decorar essa forma. É a carga do elétron vezes o campo magnético dividido pela massa, beleza? sim. Note que eu saí de equações assim que você com certeza conhece, né? Essa, essa e essa. Cheguei nessa. Então, Sim. agora que eu cheguei nessa conta maravilhosa, é sua vez de resolver, tá? Tá, Então, conclua aí o que falta. Quando você concluir, me diga a resposta. tá bom. Pra mim aqui deu A. 4,8 vezes 10 a sexta. É isso, eu acho. Ah, qual das respostas ali, então? A, 4,8 vezes 10 na 6. Muito bem. isso. Tá bom. Veja, né? Problemito tranquilito se soubesse, né? Essas coisinhas aqui, se puxasse da memória, né? Essas coisas aqui meio básicas. Entendo que não é um problema, assim, simples para uma prova de escola. Por que que eu entendo? Porque na escola a gente costuma fazer contas que envolvem uma matéria só, não contas de outras matérias, né? Como é o caso aqui, certo? E foi o que aconteceu. Muito bem. Bora para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, ó, essa aqui é uma boa forma, ótima forma, de você treinar isso que eu acabei de te ensinar. Por quê? Porque a fórmula é a mesma. Ele só não fala aqui de velocidade angular, essa parte do angular, do ômega, né? Aquele W chique ali, você pode ignorar, né? Mas, de modo geral, de novo, você vai ter força magnética
igual à força centrípeta, porque o bagulho gira. Esse acelerador de partículas, como o enunciado diz, faz as partículas se moverem girando. Né? O acelerador de partículas é uma roda gigantesca que fica entre vários países. Certo? Então, agora é sua missão aí procurar a resposta, tá bom? Uhum. Portanto, eu vou no banheiro e dessa vez, como eu não fiz muitas coisas para você, eu quero que você desenvolva mais a ideia. Afinal de contas, o seu professor não vai ser tão legal quanto eu amanhã, né? E vai simplesmente aceitar, assim, você simplesmente dizendo a resposta e tal, e te dar dicas de como começar as questões, etc. Portanto, eu quero que você escreva aí como se fosse escrever para a prova de amanhã para eu corrigir, tá? Tá bom. Então tá bom, daí você manda a foto.
E aí, como é que vai a continha Tô acabando já. dele? Uhum, uhum. Pronto, te mandei aí. Tá, então, uma vez que você entendeu que nós estamos falando de um movimento causado por um campo magnético, a gente sabe que é um movimento circular que vai rolar. Claro, um campo magnético uniforme, né? Veja só, preste atenção no que eu vou falar agora. Tipo, nós temos uma partícula. Perceba que ela tem essa velocidade para frente, ó, né? E nós temos um campo magnético. Digamos que esse campo magnético ele aponte, sei lá, dessa forma, assim. Só que esse campo magnético, ele não tá só aqui, sacou? Ele é um campo uniforme. Ele tá em tudo. Essa partícula, ela meio que entrou num ambiente que tem esse campo magnético todo aqui, né? Como se ela tivesse entrado assim, dentro de um ímã, uma coisa assim. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Isso. Então, durante todo o percurso dela para frente, ela vai sofrer ação desse campo magnético. Esse campo magnético vai fazer uma força. E essa força, ela não cria qualquer tipo de movimento. Ela cria um movimento circular. A partícula ela vai sempre se mover circularmente numa situação como essa, tá? A força é sempre essa força centrípeta que faz a coisa girar, tá bom? Sim. Isso. Só para você entender que o campo magnético é uma força bem diferente das outras que a gente já trabalhou até agora. Ela é uma força, para falar a verdade, eu aprendi na faculdade, que ela nem respeita a terceira lei de Newton. É como ela é esquisita. E ela não gera trabalho. É uma força extremamente estranha. Então tem algumas situações que a gente precisa decorar o comportamento para entender bem o que está rolando. Então, para você entender o que está rolando nessa questão, é tipo isso. Muito bem. Sua conta tá certa. Show de bola. Agora, eu ia falar para você, essas são só essas as questões que seu prof passou? Só, na verdade, como a gente fez a aula mais tarde, hoje eu consegui fazer algumas, eu assisti videoaula também. Aí essa matéria é de física A, né? Aí é essa matéria, e aí de física B eu tenho onda, sabe? Ah, sim. Amanhã você vai ter prova de ondas também? Sim. Deixa eu pegar aqui a orientação dele. Sim. É que essa matéria é mais tranquila, na verdade é essa matéria que tá me salvando um pouco em física, porque senão Tá. já tinha acabado com. É, tipo, amanhã é tipo olho humano, retina, essas coisas. Período, frequência e ondas. Amplitude, comprimento, frequência, velocidade e equação fundamental. Certo. Mas de exercício ele não passou nada. Eu acho que é mais teoria, sabe? Aham. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu livro aqui, o livro do segundo ano, que é onde tem essas coisas. Deixa eu pegar aqui. Tá bom.
Hum, ondas. Você falou ondas, né? Uhum. Tá. E onda é um negócio assim, às vezes, meio genérico demais, porque tem as ondas do comportamento ondulatório e tem as ondas físicas mesmo, vamos dizer assim. E os seus comportamentos, tipo a reflexão, a refração, É, a gente viu isso também. princípios. Daí tem ainda as ondas sonoras, que é um outro assunto. Bem, daí eu não sei se teu professor chegou a tanto. Ele viu, a gente viu aquele negócio que bloqueia o som, sabe? Ele passou, é porque eu perdi as aulas essa semana, né, que eu tava viajando. Aí pode ser que ele tenha passado mais coisas, só que eu perdi. Entendi. Bem, vamos lá. Eu acho que seria interessante a gente ir para onde tem conta, Tá, porque senão fica tudo meio assim, genérico demais. Fala, me manda uma foto dos conteúdos que vai cair na prova, por tá, eu favor. vou te mandar o print da orientação dele. Ah, Esse meu professor é muito legal, ele é muito bom. Ele é diferente do meu outro professor de física A, ele é ótimo. mais didático, assim. Vamos ver o que rola aqui. Esses exercícios que ele passou, eu já fiz, tipo, em aula. É só, tipo, pra rever. Então, tipo, de exercício a mais, ele não passou nenhum. Perfeito. Sim. Então, essas coisas, noções básicas aqui, é conta mesmo, né? É maravilha. E essa coisa da estrutura aqui, infelizmente, é meio decorar, né? Tu tem que ir para a prova sabendo a diferença de hipermetropia e de miopia, né? E tu sabe a diferença de hipermetropia e de miopia? Eu sempre confundo qualquer qual, mas eu Um é sei para que ver, de um tem perto problema de ver e de de longe, longe. outro de Eu só perto. não sei qual que é o olho mais curto e o olho mais longo, mas eu sei que é de longe e de perto. Ó, eu vou falar o jeito que eu decorei. Pode ser que não te ajude, mas me ajudou, vai que te ajuda. Quando eu penso em hipermetropia, hiper, a gente pensa numa coisa grande, né? Então eu pensava longe, pensava que o problema era para longe. Hum. É o contrário, o problema é para perto. É por isso que é meio confuso, entendeu? Hipermetropia é quem tem problema para ver de perto. Miopia é quem tem problema para ver de longe. Tá bom? Entendi. Então é só você lembrar, o hiper parece que é longe, mas é perto. Muito bem. E essas noções básicas aí de período e frequência, eu vou falar rapidinho e vou cobrar algo de você. Então, eu vou te explicar o período e a frequência do jeito que eu acho mais interessante. Bem, para começar, o período é o inverso da frequência e vice-versa. Uhum. Mas o que é frequência e período, né? Bem, período é um tempo específico. Tanto é que o período é medido em segundos. Claro, o período ele pode ser medido em qualquer unidade de tempo, tipo horas, anos, assim. Por exemplo, qual é ah, o período de tempo que você fica sem ir na casa da sua avó? 3 meses. Por exemplo. Bem, já vai entender por que que eu estou falando de período com avós. Então, o período é um tempo mesmo. Em especial na ondulatória, é o tempo para que uma onda se complete, né? Fazendo uma analogia simples com a praia, se você reparar bem, o tempo que a onda ela chega na areia ali é sempre o mesmo, né? Chega uma onda, depois passa o mesmo tempo, chega outra onda, depois passa o mesmo tempo, chega outra onda. Esse tempo igual é o que a gente chama de período, tá? Uhum. Ótimo. A frequência, por sua vez, ela é a quantidade de eventos que que acontecem dentro de uma unidade de tempo.
Então, de novo, esse tempo pode ser medido em qualquer unidade, pode ser ano, pode ser segundo. Por exemplo, quando a gente ouve falar que a luz na nossa casa é 60 Hz, significa que a luz pisca 60 vezes por segundo. Uhum. Ela pisca tanto que a gente não vê ela piscando. É que nem quando tu vê a roda do carro girando assim, ela gira tanto que parece que forma uma imagem específica ali na calota. Mas a gente sabe que não é real aquilo, porque tá girando muito rápido, então dá essa impressão. Mesma coisa a luz piscando. Ela pisca 60 vezes por segundo, o que é muita coisa. E por aí vai, né? Por exemplo, seu processador aí deve ser uns 4 GHz, ele gira umas 4 milhões de vezes, giga é milhão, né? 4 milhões de vezes por segundo. E assim vai. Agora, por que que eu tava falando da avó? Porque se você fica 3 meses sem ver sua avó, por exemplo, significa que você vai na casa dela com uma frequência de 4 vezes por ano, certo? Uhum. Então, toda vez que a gente fala assim, por ano, por segundo, por minuto, nós estamos falando de frequência, beleza? Sim. Ótimo. Então, essa é a diferença de período e frequência. É muito comum as pessoas se confundirem, porque elas, de certa forma, estão tratando da mesma situação, só que por pontos de vista diferentes, tá? Sim. Muito bem. Então, show. Agora vamos voltando aqui para o livro e vamos ver algum exercício besta desse assuntinho besta. Ah, nham, 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 nham. Ô, louco, bicho. Não tem aqui, bicho. Será que período e frequência estão em outro lugar? Meu Deus. Meu Deus, você está vendo aqui comigo que não está nessa parte que deveria estar, né? A culpa não é minha. É. Período. Período tem acento. Nossa, peguei uma palavra genérica demais. Que desgraça. Não tá no sumário, vai estar onde isso, tio? Bizarro. Mas aqui parece uma boa situação onde ela vai aparecer, aqui, ó, período e frequência. Movimentos periódicos. É que aqui ele já vai ahn, tentando resolver uns probleminhas, né, práticos associados a esta coisa aí, ou seja, com bloquinhos e coisas do gênero. Eu acho que teu professor não vai chegar a tanto, tá? Uhum. Ele poderia, claro, mas me parece que ele não irá fazer isso. Pelo que eu li ali, né, que você me enviou. Você não lembra dele falar de bloquinhos nesse assunto, né? Não, assim não. Ele falou alguma coisa, tipo, daqueles bloquinhos que, tipo, frequência, tipo, aí era, tipo, era um bloquinho, aí eles iam até um outro, aí a frequência se juntava, estabilizava e voltava e seguia normal, mas não é isso, né? Ah, bem, Eu não lembro de ter mola, não. Era tipo só, por exemplo, tem duas frequências indo em tipo, duas ondas indo uma em direção à outra. Aí elas, tipo, se juntavam, estabilizava na linha e aí cada uma seguia a sua trajetória depois. Mas eu acho que não é isso, não. não, acho que não. Ah, tá, parece que esse negócio aqui deu o que tinha que dar. Você sabendo a diferença de período e frequência tá ótimo. Agora, ah, vamos lá. O outro assunto que ele mandou falar era sobre amplitude. Deixa eu ver ali exatamente. Amplitude, comprimento de onda, frequência. Eu vou ter que voltar para o sumário. Esse aqui já é um pouco mais difícil, mas também não tem muito segredo.
Cara, tá muito mal feito esse sumário, velho. Droga. Tá bom, comprimento de onda aqui. Ele tá mostrando assim de um jeito bem besta, mas basicamente o comprimento de onda é o tamanho da onda, tá? Uhum. Isso quando nós estamos falando de uma onda real, assim. Falar o tamanho da onda é meio estranho, porque a pessoa poderia pensar, então eu tenho que medir o tamanho desse fio aqui. Não, não. O que você precisa é medir a distância entre dois picos, ou dois vales, ou qualquer duas partes iguais da onda. Beleza? Sim, Isso. Então daí você tem o comprimento de onda. A frequência e o período, a gente já falou o que significa, né? Tem a ver com o tempo. E quando a gente junta essas coisas, a gente obtém a velocidade da onda. Né? Note, por exemplo, nessa fórmula, que velocidade é medida em, ou melhor, que velocidade é igual a comprimento de onda por período. Mas a gente sabe que velocidade é uma medida de distância por tempo. Por exemplo, a velocidade do carro é quilômetros por hora. A velocidade de uma pessoa andando ali, metros por segundo, certo? sim, Então, essa parada aqui é medida em metros, isso aqui é medida em segundos, metro por segundo. Beleza? sim, Isso. Claro que você pode, por exemplo, você poderia, por exemplo, fazer o seguinte, né? Usar a frequência para resolver o problema. Não teria, sim, problema nenhum fazer o uso da frequência. Só que daí você teria que pegar o comprimento de onda e multiplicar pela frequência, né? Até porque a frequência é o inverso do período, né? O período aqui embaixo. Então, se o período está embaixo, a frequência está em cima. Simples assim. Muito bem. Então, vamos ver um exemplo para depois você fazer. A figura representa a forma de onda na corda de um determinado instante. Então, tipo, bater uma foto da corda. Ficou assim. Batendo ela no chão, tipo na academia, assim. Você tá vendo? Nunca mais vi gente fazendo isso na academia, por sinal. Você tá vendo que a velocidade dessa onda é 6 centímetros por segundo, determine o comprimento de onda e a frequência. Bem, a princípio, só de olhar para isso aqui, nós temos informação suficiente. Cada quadradinho vale 1 centímetro, de acordo com o gráfico aqui. Então, como nós temos aqui, veja, 12 divisões, desde uma parte da onda até uma parte igual dela, que eu acho que você concorda comigo que seria aqui, certo? sim, Nós temos 12 quadradinhos, então significa que o comprimento de onda é 12. Simplesmente a distância direta entre duas partes iguais. Muito bem. Agora ele quer saber a frequência. Aí, não tem nenhuma informação de tempo aqui, de fato, mas a gente tem a velocidade. Tendo a velocidade, tendo o comprimento de onda obtido na A, é só usar essa fórmula e pronto, a gente encontra a frequência. Beleza? sim. Agora é tua vez. Bem de boa. Quero que você faça 4, 2, 6 aqui, beleza? Tá. Fazendo aí e diz a respostinha.
Pronto. Vou mandar aí pra você. Beleza. Então você achou o comprimento de onda. Falou que o comprimento de onda é 4. Foi isso que você falou, certo? Sim. Só que eu meço 4 indo daqui até aqui. Não é? Não. Porque o comportamento da onda começa a repetir aqui, né? Veja só. Ah, Veja só, veja só. Ai, ai. Ó, se liga, eu vou copiar a parada aqui. Exatamente onde eu tô dizendo que é. tá. E daí eu fico com isso que é uma ondinha. Agora eu vou deixar do tamanho da coisa aqui. Você não concorda comigo que se eu colocar ela aqui, ó, foi igualzinho? Sim. Repetiu o padrão. Onda é repetição de padrão. Bom, Tá. então Eu por isso confundi. que era ali. Então você percebeu que na verdade não era 4, era 8, né? Então beleza, arrumado aí, que bom que podemos verificar isto. Vamos tentar fazer outra. Interessante, a 427 é interessante. Hum. Ai. Hum, pera. São 4 cristas? Ou não? É, ó. 1, 2. São quantas? Porque eu contei, ó. 1, 2. Eu contei, eu não tô sabendo, porque parece que tá faltando um pedaço. Ah, você começou a contar a parte errada, né? Faltando não tá. Nós temos, na verdade, várias ondas aqui, né? Mas não começa a contar a partir dessa linhazinha pontilhada, ao invés do começo? Porque ele tá falando 20 centímetros só ali. Ah, tá. Em relação a esses caras, sim. Sim, sim, sim. Mas, de novo, você pode pensar em proporcionalidade, certo? Veja, quantas ondas ou quantas meia ondas nós temos aqui, né? É isso que você pode pensar. Porque, bem, nós temos informação de tempo, ou seja, período e frequência dá para extrair. O que a gente não tem é uma informação explícita do comprimento de onda. Dá para tirar também. Ó, vamos pensar assim, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Temos uma onda. A gente pode pensar bem tranquilamente em dividir uma onda em 4 partes, né? Aham. Então, quantas partes tem aqui? Vamos pensar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Beleza? Sim. Então, se 10 partes de onda, vamos pensar assim, foram 20 centímetros, quantas partes de onda eu preciso para ter uma onda? Uhum.
E, filha, ó, 1, 2, 3, 4 partes, certo? Sim. Então, bem, se com 10 partes de onda nós temos 20 centímetros, vou chamar aqui de partes, 4 partes de onda, que é o que me dá de fato uma onda inteira, 4 partezinhas dessas que eu bolei aqui, é o que me dá uma inteira, vai ser x. A hora que eu fizer essa conta, eu vou encontrar quanto é o comprimento da onda, sacou? Uhum. Ah, tá. Então, você pode, tipo, ter essas ideias meio criativas, assim, na hora aí pra ajudar. No fim, virou uma regra de 3, olha só. Né? Eu terminei. Tá. Deu 5 centímetros por segundo. A velocidade. Ótimo. Muito bem, então chegamos na velocidade da onda. Show de bola. Então, beleza. Boa sorte na prova amanhã, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.